condomínios nas grandes cidades que, ao invés de dialogar com a cidade, acabam se isolando do contexto urbano. E um olha para o outro. Não, já se falou sobre isso, uma questão política, de gente que tem medo da cidade, abandona a cidade assim que ela aparece, porque ela é o lugar, apesar de tudo, por excelência, entre nós ainda, da liberdade. Faz o que quiser. Se põe a falar alto na rua e junta gente, seja para pedir um dinheiro e cantar uma modinha, seja para pregar a Bíblia, ou seja para começar um meeting político, etc. A cidade é livre. A ideia de cidade é livre. A ideia de um espaço de liberdade, onde a vida se processa, não que a vida tem que ser assim, engraçada. A cidade não foi feita para ter disciplina. É a inteligência do homem que põe, por exemplo, um sistema de metrô, é controlado, o trem, para que você possa ser livre de tomar esse metrô, esperar daqui a 10 minutos toma o outro. É para editar a liberdade, a disciplina, não para impor a disciplina. Fica à sua disposição. Se você sai do trabalho e sabe que o metrô está ali, você pode ir para o bar, conversar com os amigos, quais amigos, entretanto, são estando na cidade. Outras pessoas de outras áreas do conhecimento, e a cidade torna-se a própria universidade, o centro político de debates e tudo isso. Você pode telefonar para um amigo que está longe para que ele venha. O metrô traz em 10 minutos, você depois vai ao teatro, muda de programa, ou seja, o que a cidade pretende, na essência, na minha opinião, é muita coisa, mas uma das presunções da cidade como objeto, como feito desejável, é criar o tempo livre, cujo tempo livre é o tempo da criatividade, digamos, da invenção, da imaginação. Portanto, a cidade não é feita simplesmente para amparar misérias físicas, a chuva, a casa. É para amparar a liberdade do homem que quer conversar. A cidade é feita para que possamos conversar. No campo, isolado, os homens não têm com quem falar. A vida não flui. As ideias não produzem efeito. Não fermentam, não é? Por isso que talvez essa ideia do objeto arquitetônico isolado, ela vai perdendo cada vez mais a força. Porque inevitavelmente ele se modifica também. Por exemplo, nós temos projetos na cidade de transformação dos lugares, das memórias desses lugares em outros usos, que é o uso da liberdade. Você transforma aquilo e passa a usar de uma outra maneira. Um exemplo, apesar de ser muito vivido por nós atualmente, da escola, é exatamente isso. É um edifício residencial que passa a ser agora um edifício educacional e dá um novo uso de uma coisa que estava abandonada há 9 anos. Quer dizer, exemplos como esse nós temos na cidade muitos. Então essa possibilidade eu acho que exerce por causa da cidade, não como uma coisa isolada no lugar. Eu acho que é tão, eu diria assim, na minha opinião, é tão infantil imaginar que você possa viver em algum lugar que não seja a cidade. É como se a ideia, a própria cidade como civilização, eu acho que é primário imaginar que isso não vai acontecer. Esses grandes edifícios isolados, os próprios shoppings, essas coisas todas, a tendência, né, provocando um pouco, eu acho que é virar em ruínas, e ruínas horríveis, que vão precisar dar outro uso. O Paulo estava falando lá em cima, antes da gente começar o debate, de um projeto, na verdade de 2 projetos, que pensam uma intervenção na cidade de São Paulo a partir de grandes torres e de uma estrutura que liga essas torres. É teórico, assim, só uma especulação. Mas acho que era legal você mencionar o que seria. Mas o que eu... Tá bem. Você queria... Não, por favor. Mas eu quero lembrar uma coisa que foi dito aqui, dessa conversa que estamos tendo, que passou um pouco assim, é preciso, na minha opinião, seria bom ressaltar. A mistificação da ideia hoje de casa popular. É impossível você fazer uma casa popular. Precisa ser muito indigno, precisa ter uma política, precisa fazer parte, ser solidário, com uma política que não pode se dizer outra
outra coisa senão que seria infame para você produzir uma casa tão ordinária que evidentemente é o que se chama hoje, por erro, a casa popular. Porque é impossível construir popular. As instalações de cozinha, banheiro, tem que respeitar normas técnicas. Você tem que ligar tudo numa rede de esgoto, o esgoto tem que ser tratado, tem que haver luz elétrica. Como é que você vai fazer uma luz elétrica popular? Não tem sentido. Eu sei que eu já disse isso, mas é para fazer rir mesmo. Como é que você faz um quilowatt popular? Ou como é que você instala na torneira da casa popular uma água mais popular? Se beber, vai para o brejo. É impossível. Portanto, a casa contemporânea é a casa contemporânea. Você não pode fazê-la popular. É besteira. Outra ideia tola é que se é pequena é popular. É tolice, porque muita gente gosta de morar tranquilamente sozinho, tocando o seu instrumento. Pode ser o violonchelista da Filarmônica do Municipal, ele mora sozinho e vai a pé, mora ali em torno da Praça da República, coisas assim. A vida é muito mais interessante, muito mais alegre, vista assim, mais inteligente. Nós temos que elaborar a ideia mesmo de inteligência no sentido não de tamanho do cérebro, não é uma visão de caráter inteligência e exercício da inteligência, do discurso, da discussão das ideias. Dia a dia é uma questão para criança. As criança que eu digo é de 0 a 10 anos, digamos, só podem, nós devíamos saber, pode perguntar para os pedagogos, ir para a escola a pé, sozinhas. Não tem que ser levadas para a escola de automóvel, de ônibus. É uma estupidez. Porque a primeira lição é andar na rua para chegar na escola. A primeira lição que uma escola possa dar é a saída do amparo excessivo, do lar, digamos, e andar na rua. Isso já se sabe há muito tempo. Temos que exercer, fabricar essas coisas, produzir essas coisas. São Paulo, a universidade era dentro da cidade, mudou-se lá para o campo, uma coisa tola. São erros que é possível discutir. Outra questão interessante, por exemplo, esse exemplo da cidade universitária. Ela mudou-se e ninguém discutiu muito. Aquilo foi, quando você percebeu, estava feito. Essas questões deviam ser de debate candente entre nós. E a tendência é que assim seja. Bete França sabe disso. Falar, dizer, nós fomos feitos para isso. A cidade é feita para que possamos conversar. E só para concluir, porque faz parte do que eu estava preocupado em dizer, como isso da casa popular enquanto uma tolice, um blefe, também a ideia da verticalização. Essa verticalização, simplesmente como reprodução de áreas para que se venda e negócio, é claro que não pode dar certo. Por quê? Esse novo edifício, que é o edifício vertical, não pode ser aplicado na matriz anterior, que é o loteamento das casinhas. É um erro estúpido. É como se fosse Alice no País das Maravilhas, imaginar que vai servir um chá para 8 pessoas no tabuleiro de xadrez. Não cabe a xícara, a colher, a cesta de pão. Tem que ser aquelas peças. É impenetrável uma coisa na outra. A rua desmancha-se, etc, etc. Então você faz da virtude, que seria o edifício, um instrumento de desastre. Isso existe entre nós como questão política em todos os âmbitos do conhecimento. Tanto que uma peça de teatro mais comovente que eu posso imaginar sobre isso, chama-se Os Físicos, de um suíço, Duremax. Eu não vou, 2 palavras para dizer, veja que maravilha. É teatro, então é fácil imaginar. A peça toda se passa no mesmo lugar, na mesma sala, que é uma sala de estar de um manicômio.
onde ficam os loucos naquela hora para ver um pouco de televisão, jogar damas, e levanta o outro, fala sozinho. Só que esses loucos são os físicos, mencionados atuais, pelos seus nomes, Heisenberg e Einstein, todos eles, que enlouqueceram porque fez-se a bomba atômica, e não foi para isso que eles pesquisaram e chegaram a falar de átomos, isso e aquilo, constituição da matéria. Eles enlouqueceram. Então você imagina o diálogo que esse homem inventou entre os cientistas. É uma maravilha essa peça. Ou seja, não se trata de que a ciência e a técnica por si resolvam os problemas. Não é isso. Não é humano. Justamente a riqueza desses recursos é que nos obriga a desenvolver uma política nítida de conhecimento histórico, inclusive convocando todas as nossas memórias e afetos e saberes, para então fazer o quê? O que sabemos fazer não nos obriga a fazer. Temos que fazer de outro modo, o modo que quisermos agora. Não porque falta recursos. Não falta mais recursos. E coisas assim.